quando Deus diz não. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Às vezes vivenciamos dilemas em nosso coração sobre as nossas orações e a vontade decretiva de Deus. Podemos pedir a Deus por determinadas situações em nossa vida, mas Ele, na sua sábia vontade, pode não atender. O que você pensa diante do não de Deus? Como você reage? É interessante ver como Paulo reagiu ao não de Deus. No capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele ora por 3 vezes ao Senhor, pedindo que o livrasse da aflição do mensageiro de Satanás. Paulo sofria com essa situação. Não sabemos qual era esse espinho na carne. O que podemos afirmar é que as forças de Paulo estavam se esgotando. Enfrentamos isso também. Existem situações que sugam o nosso vigor, esgotam nossa vivacidade e enfraquecem nossa fé. Contudo, diante da nossa oração, Deus pode dizer não. Qual foi o entendimento de Paulo diante disso? Paulo entendeu que na sua sábia soberania, Deus não iria livrá-lo daquele espinho. Entretanto, ele não enfrentaria aquilo sozinho, pois na fraqueza dele o Senhor estaria fortalecendo, ensinando e capacitando Paulo diante daquela situação. Isso é visto quando o Senhor diz a ele: a minha graça te basta. Na sua soberania, Deus disse não a Paulo, pois seu plano era se revelar de forma mais cuidadosa e amorosa a ele. Por isso, Deus diz: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o Senhor estaria aperfeiçoando Paulo através daquela situação, a fim de que ele aprendesse a se satisfazer no Senhor em toda e qualquer situação. O Senhor queria capacitar Paulo a depender dele para lidar melhor com aquela situação. O interessante de tudo isso é que enfrentamos dilemas em nosso coração, que a resposta de Deus é negativa. É engraçado que um não de Deus apaga tantas vezes que ele disse sim para nós. Um não de Deus faz com que você veja o Senhor como um déspota iracundo contra você? Talvez você diga diante disso: mas Deus não sabe o meu sofrimento em receber um não. Ele não entende como isso é difícil em meu coração. É claro que Ele sabe, porque Cristo recebeu o não de Deus no Getsêmani. Não houve abrandamento do cálice da ira divina como Ele havia pedido. Sabe por quê? Porque somente assim você pode ter o sim de Deus em sua vida. Cristo recebeu o não do Senhor para que você tenha o sim cuidadoso de Deus sempre diante dos seus olhos. O não de Deus não é falta de amor, porque Ele demonstrou com todas as cores o grande amor dele na cruz. O não de Deus não mostra que Ele é impotente, mas que Ele vai capacitá-lo no poder do Espírito para enfrentar os dilemas do seu coração. Deus pode dizer não para algum pedido nosso. Com isso, Ele está nos ensinando a descansarmos na graça paternal dEle, a confiarmos na soberana e sábia providência dEle e a dependermos do poder do Santo Espírito para as coisas mais ordinárias e comuns do dia a dia.